Vamos lá, pessoal. Boa noite. Foi mais uma aula aqui da nossa disciplina de forense computacional. Hoje vamos falar sobre representação de dados, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma revisão aqui, tá? Sistema de numeração, sei que vocês já sabem, mas a gente precisa rever isso para poder entender, tá? E aí, você continuar bem na disciplina, tá bem? Então, o sistema de numeração decimal, né, o base 10 é o sistema de numeração mais utilizado, tá? No mundo todo é aquele que a gente usa para fazer nossas contas de padaria, né, para fazer cálculo de somar, subtrair, quando vai comprar alguma coisa, calcular juros, tá? Ele normalmente é representado, normalmente não, ele é representado, né, por 10 algarismos, né, o de 0 a 9, todo mundo já conhece. Então, o sistema decimal, né, ele é um sistema posicional, né? Então, a posição ocupada por cada algarismo em um número, né, ele altera seu valor de uma potência de 10, tá? Então, para cada casa à esquerda. Então, a quantidade são agrupadas de 10 em 10 e recebe a seguinte denominação, né? Dezena, centena, unidade de milhar, tá? E assim por diante. Então, um exemplo, o número 125, né, é o algarismo 1, representa 100, porque está na segunda casa, né? Ou uma centena, 10 ao quadrado. O 2 representa duas dezenas, né? 20. 2 vezes 10 é a primeira. E o quinto representa 5 mesmo, né? Que é 5 vezes 10 é 0. 10 é 0, 1. Beleza? Forma esse valor. E aí o sistema de o binário, né? Ele é o que os computadores utilizam, né? Tá? E armazena dados no formato binário, sempre 0, 1, 1, 0. Então o sistema numeral base 2, né? E tem 1 e 0 somente. Né? O decimal são 10 algarismos e o binário 2. A multiplicação é feita pela potência de 2, né, em vez de ser pela potência de 10, como na base decimal. Então, cada 1 ou 0 é chamado de bit nos sistemas computacionais. Né? O bit é o menor valor de uma informação pode ter, tá? Então, a soma de 8 bits é chamada de byte. E aí, uma forma da gente converter, né, o binário, entender, que é o base 2 binária, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e a gente pode fazer assim, né? Vou fazer aqui da direita para a esquerda, né? Do número do bit menos significativo, né? O least significant bit, né? O LSB, até o most significant bit, né? Porque o menos significant bit, porque eu multiplico ele pelo inicial aqui, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, ele tem menos peso, tá? No valor do que isso aqui, que é o bit mais significativo, que é o 2 elevado a 7. A gente faz semelhante à base decimal. Só que em vez de multiplicar por 10 elevado a uma base, 10 elevado a um expoente ali, né? De posição, eu uso a base 2, tá? Então eu tenho 2 elevado ao 7, 2 elevado a 6. E aí multiplicado pelo valor do bit aqui em cada posição, tá? E no final esse valor 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ele vai dar 167, tá? Sempre lembrando, né? Se eu pego esses dois primeiros valores aqui, né? Junto do 2, 1, 1, não é 11, né? Por isso que eu lembro que na época do meu curso técnico, há uns anos atrás, que o professor falava quanto é 1 mais 1. Aí a pessoa dizia 2. Ele não, pode ser 0 e sobra 1, tá? Se a gente for falar esse binário. Beleza? Uma pegadinha. Então o binário aqui, né, uma forma de uma tabela de conversão do binário para o decimal, né? Que 2 elevado a 0, 1. Isso aqui é uma forma de memorizar, né? O pessoal usa muito isso para fazer cálculo de memória de subrede de cabeça, né? Então 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a oitava. Então a posição 8 aqui do bit, né? Se tiver um bit 1 aqui e o resto tudo 0, então 25, vai ser esse valor 256. Se eu tiver 1 aqui, né? E 1 aqui, 1, por exemplo, 1 aqui, vocês estão vendo aqui, né? 1 no 2 elevado a 8, no valor 256, aí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1 no final, então vai dar 256 mais 1. Um bizu interessante, né, que só vai mais crédito sub-rede, né, no cálculo na parte de endereçamento IP. Eu tenho tudo 1 aqui, né, que fala o endereço de broadcast, porque eu tenho 128 mais... inclusive aqui tá errado, né? Não é 56, tá? 2 elevado a 6 não é 56, é 64. Beleza? Tá errado aí. Ok? Então, 256, tá? Tô vendo aí, né? 2 elevado a sexta, tá errado aqui, é 54. Não é 54, não é 56, é 64, tá bom? Então, quando eu tenho aqui 2 elevado a sétima, 128, 2 elevado a 6, 56, 2 elevado a quinta, 32, 64, eu somo tudo isso aqui, do 128 até o 1,
vai dar tudo aqui, vai dar 255, tá? Beleza, pessoal? Então, let's go. Aqui o hexadecimal, né? A gente tem uma numeração base 16, tá? Nesse caso aqui, você vê que sempre a base ela diz a quantidade de símbolos que tem no sistema de numeração, né? Então, no base 10 eu tenho 10, né? 10 algarismos, no base 2 eu tenho 2, o 0 e 1. E no 16 eu tenho 16 símbolos, né? Esse aqui é muito usado na computação, principalmente quando a gente quer resumir, né? Ou compactar dados binários muito grandes, tá? Então, a cada 4 dígitos binários, ele corresponde a um dígito hexadecimal. Por exemplo, já vi mais na frente, tenho de 0 até o F, né? Então, quem é o A, né? 1010, que eu tenho de 0 a 9, tá? Aqui, ó, tá melhor. Decimal, de 0 a 9, tá? E aí, quando a gente vem aqui para hexadecimal, né? Na última coluna hexadecimal, eu tenho o A, tá vendo? Correspondente ao 10, o B correspondente ao 11, e o C em hexa correspondente ao 12 em decimal, tá? Então, aqui tá o binário na primeira linha, o 000, na segunda linha, o 11, tá? Na terceira linha, né, o binário já vai para 1, 0, certo? 2 e 2. Octal também eu chamo com 8, tá? O 4 é 1, 0, 0. Octal 4, hexadecimal 4. Hexa se assemelha ao decimal até o 9, né? Comentou, tá? E aí no 10, no decimal, eu tenho no binário 1, 0, 1, 0, tá? Que corresponde ao A. Então aqui, ó, a cada 4 valores binários, 4 números binários, a gente corresponde a um hexadecimal, tá? Então, quando você responder o hexa, 0000. No binário, 0001, mais ou menos. Apesar que o zero, a esquerda, né, ele não interfere, tá? Mas toda conversão a gente faz dessa forma, porque eu posso ter um zero no meio de dois outros valores, por exemplo, eu posso ter um A0B, então eu tenho um A1010, aí eu tenho que colocar os 4 zeros, tá? E depois o B, que aí 1011, certo? Que aí a gente viu que cada posição vai mudar, tá? Vai fazer diferença, né? Tudo bem? Então, na codificação de caracteres do computador, né? Os computadores usam um esquema de codificação de caracteres, né, para converter os números binários, são aqueles que passam lá dentro, né, através dos processadores, do cache, da RAM, em um texto que possa ser lido pelos humanos, tá? Como a gente pode interpretar isso, né? Então, há dois esquemas principais de codificação, que é o ASCII, é o American Standard Code for Information Exchange, que é antigo, mas muito usado, e o Unicode, tá? Então, entender como os computadores armazenam e representam dados é essencial, tá? Na perícia forense. Então, no ASCII é suportado em quase todos os editores de texto, tá? A tabela ASCII, ele é usada pela maior parte da indústria, né? Então, a maioria dos editores de texto, ele reconhece isso, os browsers e tudo mais. Então, a tabela ASCII original, ela possui 120 caracteres, que é aqueles com código entre 0 e 127, tá? Então, existem algumas variações da extensão do ASCII, que ele pode pegar números negativos de menos 1 a 128, né? São tabelas estendidas, e outros de 128 a 255, tá? E aqui tem um exemplo, né, do 0 a 127, tudo bem? Que aí o 0 é o null, o outro é início, cabeçalho, shift, cancel. Aqui tem as letras, o 48 no decimal corresponde ao 0, no ASCII, tá? Cadê a letra A maiúscula, né? O A uppercase. É o 65 no decimal. Cadê o A lowercase? É o 97, tá? Então, e isso em decimal, né? 41 em hexa, tá? 41 em hexa, 42 é o B, 43 é o C em hexa. Estão vendo aí? Na primeira, segunda e terceira coluna, tá? Da esquerda para a direita. Tudo bem, pessoal? O DEL, o botão DEL 127 é o 7F aqui embaixo. Caracteres. E as tabelas estendidas, elas correspondem aos que tem acento, né? Que tem acento, algum caractere especial que não é representado aqui, tá bem? Então, o Unicode, né? O Unicode é um consórcio Unicode, né? Atribui nomes numéricos, tá? Conhecido como code points, a mais de 1 milhão de caracteres. Então, o conjunto de todos os caracteres da lista Unicode pode ser chamado de alfabeto Unicode, e cada caractere desse alfabeto pode ser chamado de caractere Unicode, tá? Então, ele costuma ser conhecido como UTF-8, UTF-16, UTF-32 ou CS2. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Na tabela, eu tenho um valor, 01040, letra A, letra B, tá? E aí todos os símbolos tá vendo os símbolos aqui, parecem aquele caixa de símbolo do Windows, né? Tá? Tudo isso aqui é uma tabela Unicode e tem o whatever, né? Que é só um pedaço, tá? Da tabela. Tudo bem? Então, estrutura dos arquivos, né? Os arquivos digitais são compostos de uma sequência de bits, tá? Então, cada tipo de um arquivo tem um esquema de codificação específico, que descreve como as informações estão armazenadas lá dentro da tua máquina, tá? Então, a estrutura do arquivo tem um formato de arquivo, por exemplo, né? PNG, né? Que é um arquivo de imagem rasterizada. Tem o WMA, que é o Windows Media Auto, tá?
Então, alguns formatos de arquivos podem armazenar mais de um tipo de conteúdo, como os multimídia, né? Por exemplo, nesse OGG, formato OGG, eu tenho vídeo, áudio, textos e metadados atrelados a ele, tá? Então, a gente não pode se confirmar, né, como na área de perícia, né, conformar, na verdade, somente com a extensão que está sendo mostrada, né? A gente falou sobre isso na aula anterior, né? E a gente não pode confiar naquilo que nos é mostrado, né? Então, às vezes o atacante ele pode nos induzir ao erro, tá? Então, para isso, deve-se analisar o cabeçalho do arquivo, né? Então, normalmente, os 20 primeiros bytes de um arquivo, ele tem uma assinatura. Essa assinatura é conhecida também como Magic Number, tá? E a gente consegue ver isso através de editores de texto, editores hexadecimais, tá? Por exemplo, aqui eu consigo ver, ó, aqui é um arquivo lá em cima, é o HXD, tá? É um freeware, é um software livre. Então aqui eu tenho imagem 1.jpg, tá? E eu coloco isso dentro do HXD, ele mostra aqui o código em hexadecimal, tá? Ele mostra aqui em cima, nos primeiros 20 bytes, a assinatura, que é uma JFF, né? Mostrando que é um arquivo do tipo JPG, tá? E aqui tem Photoshop, tem várias outras formas, outras strings que o HXD pega, tá? Isso aqui é o hexadecimal dele. E aqui mais à esquerda, né, eu tenho o offset, tá? O espaço dele armazenado. Então, outra forma de a gente verificar arquivos é através de metadados de arquivos digitais, tá? Esses metadados são dados sobre os dados, né? Eles podem ser um arquivo separado, inclusive, de um arquivo principal. E contém dados que descrevem o arquivo aos quais estão associados também. Então, podem conter autor, nome da empresa, nome do computador, data de criação. Quando a gente clica em cima de um arquivo com o botão direito em propriedades, normalmente ele mostra lá quais são os arquivos, né? Quais são o autor, a data ali no Windows, por exemplo. E aqui tem um softwarezinho chamado de softwarezinho não, né? Um software. É um programa conhecido como o EXIF2, que ele mostra aqui esses metadados dos arquivos, tá? Como, por exemplo, aqui, essa aqui é a versão 12, o nome do arquivo, tá? A quantidade dele. Lembra que a gente falou do MakeTime na aula anterior? Ó, o Modification, Access e Creation. Tá vendo? Modification Date foi 17/6/2020. O horário, o Access Date e o Creation Date, tá? As permissões dele, né? Read, write, read, write, read, write. O tipo de arquivo JPG, né? O MIME Type, a extensão JPG. O tipo é o JPEG, extensão JPG. O MIME Type é image.jpg, o GFIF 1.01, resolução 95/96, tá? Little ICMS, tem a RGB, o Profile Time Date, né? O perfil do tempo ali, né? 2012. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem outras características. Isso aqui pode ter dado de GPS, inclusive, tá? Enfim, e aqui embaixo tem o meu image size, né? 500 por 595 e o megabit, que é 0.92 megabits, tá? Desculpa, megapixels. Megapixels. E outra coisa de falar na aula de hoje aqui é a análise de hash, tá? Então, para validar que a imagem forense é a mesma da fonte, é necessário usar um processo de verificação por meio de um algoritmo de hash que a gente vem falando, né? Falou, acho que na primeira aula. Então, a maioria dos programas forenses, né, da obtenção de imagens geram isso, né? Quando você vai obter uma imagem forense. Então, caso não seja possível, a gente pode fazer isso via PowerShell ou Shell Bash, tá? Então, a ideia de hash é fazer o comparativo e ter integridade dos valores, tá? Integridade do arquivo que você está copiando é o mesmo da imagem forense que você vai analisar, é o mesmo do arquivo do original, tá bem? Então, a gente pode fazer aqui com o exemplo do PowerShell aqui em cima, tá? Com fundo azul. Então, eu tenho um get file hash, eu ponho o valor, no caso aqui é um dump da memória, tá? E digo qual é o algoritmo. Eu posso escolher o MD5, SHA-1, SHA-256, tá? SHA-512. E aí ele gera o hash aqui, tá bom? Aqui nesse 179, onde tem a seta é o hash. E a mesma coisa dentro do Shell Bash, tá? Tem aqui embaixo o MD5SUM, memory image, tá? Mesmo nome do arquivo, ele vai gerar o mesmo hash, tá? Então, onde você for, você pedir para gerar o hash MD5, ele vai gerar 179 A09BFA, tá? Não é case sensitive aqui, tá bem? Isso no MD5 e aqui no SHA-256 embaixo percebe-se que é igual, tá? Eu tenho dois ambientes diferentes, dois sistemas operacionais diferentes e mostrando aqui o mesmo valor de hash, tá? O hash não muda, como a gente comentou lá na aula, se o arquivo for alterado, tá? Agora, se alterar um bit, o hash vira totalmente diferente, tá? Então, tipo de memória, né? Vou fazer um overview bem rápido aqui. Eu tenho memória é um hardware responsável por armazenar informações para uso imediato, tá? Ou posterior.
Então eu tenho a memória volátil, que aí eu mantenho informações por um curto período de tempo, né? Eu preciso de energia para poder reter esses dados lá dentro, né? Como exemplo da memória RAM e os caches de CPU. E memória não volátil, né? Ele retém, né, os dados por um longo período, né? Então, mesmo após eu desligar a energia, os dados permanecem lá. Então, um exemplo disso é o disco rígido, a memória flash e a ROM, tá? Aí no armazenamento primário, né, eu uso no nosso computador, ele é usado para manter os dados e programas para uso temporário, tá? Então, eu tenho uma leitura e escrita muito mais rápida, né, se a gente comparar com o secundário, tá? E é uma capacidade de armazenamento limitada, né? E muito mais caro também quando a gente comparado com o armazenamento secundário, né? Que esse aqui é conhecido como a memória externa ou auxiliar, tá? Memória não volátil que mantém o conteúdo mesmo sem energia elétrica, né? Então, possui baixa velocidade, quando a gente compara com o primário lá, custa menos também, né? E os mais comuns são o HD e o SSD, né? Que veio rápido aí também. E os discos óticos, né? Como CD, DVD e Blu-ray, tá? Então, aqui algumas referências e é isso aí.